Olá, nono ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, ok? Começando o nosso mês, mais novos gêneros textuais a serem trabalhados, certo? Na aula passada, nós tivemos uma produção textual, né, do gênero que nós estávamos estudando, que era justamente a biografia. E hoje nós vamos estudar um outro gênero, né, que também dá, de certa forma, um suporte a uma biografia, né? Nós vimos na biografia que é a vida de uma pessoa e nós estudamos também que a forma da gente escrever uma biografia pode ser por uma entrevista, pois o gênero que nós iremos trabalhar hoje vai ser justamente esse voltado para a entrevista. Então vamos lá? Então na aula de hoje de produção textual do nono ano, na unidade 5, capítulo 1, nós iremos estudar a entrevista, não é? Então, é um gênero textual que já é bem conhecido da gente, que vocês já estudaram em anos anteriores, né? Então, vocês já estão bem aptos aí nesse estudo e é uma coisa um gênero bem fácil para vocês, né? Então, vamos lá. As características do gênero textual. É um texto informativo e ou opinativo. Por que informativo? Porque através da entrevista, através das respostas que o entrevistado dá, nós iremos buscar informações, né? E ou opinativos? Porque numa entrevista, além de colher essa informação, eu também posso construir a minha opinião com base na resposta e também a resposta do meu entrevistado pode ser a opinião dele sobre um determinado assunto. Então, a entrevista, ela tem como base justamente essa captação de informação, essa captação de opiniões, para que eu possa construir a minha opinião, para que eu possa construir o meu conhecimento sobre um determinado assunto, ok? É um dos gêneros textuais com a função geralmente informativa, veiculada sobretudo em meios de comunicação, como os jornais, né? Os jornais, tanto os telejornais como os jornais impressos, eu posso encontrar essa entrevista, porque a entrevista, nós podemos ter ela de uma forma oral e também de uma forma escrita. Na entrevista oral, né, que é trabalhado nos telejornais, nós vamos ter alguém que faz a pergunta, né, o entrevistador, a uma pessoa que vai ser o entrevistado. Então, eu vou ter essa entrevista oral. E como é que eu vou ter a entrevista escrita? A entrevista escrita, ela vai ter com base na oralidade. Ou seja, depois que a entrevista oral ela é feita, que ela é gravada, essa resposta, ela vai ser aí colocada no papel, certo? Com todo o cuidado, com toda a veracidade aos fatos, né? Porque você vai escrever uma resposta com base com aquilo que a pessoa disse. Então, eu tenho que ser verdadeiro ou escrever da mesma forma que a pessoa relatou, ok? Nem revistas, né? Se eu tenho uma revista também impressa, eu vou ter essa entrevista no trato da escrita. Também na internet, da mesma forma, ou a entrevista oral ou a escrita, na televisão, no caso, a oral, ou se eu fizer uma entrevista com alguém e eu passar traços dessa entrevista, né? Rádio, ok, no caso do rádio a gente vai ter a oral, né? Dentre outros. Há diversos tipos de entrevista, dependendo da intenção pretendida, né? Então, a minha entrevista, ela tanto tem essa parte oral como escrita, mas eu também tenho a intenção dela, certo? Por quê? Porque a entrevista eu posso ter uma entrevista, no caso de uma entrevista jornalística, né? Porque eu vou ter um entrevistador e um entrevistado, justamente com base em um determinado assunto. Eu posso ter uma entrevista de emprego, certo? Ou vocês aí concluindo o ensino fundamental 2, chegando no médio, né, já próximo de uma vida mais adulta, vocês poderão passar por essa entrevista de emprego, né? Para me conseguir um determinado emprego em um determinado cargo, eu vou ter que passar por uma entrevista, porque dependendo das minhas respostas, eu posso aí assumir ou não um cargo, né? E nós já conversamos isso aqui em sala de aula. Nós vimos que a questão da entrevista de emprego, eu posso ter aí o meu comportamento, as minhas respostas, tá interferindo em eu assumir ou não esse cargo, ok? A entrevista psicológica é uma entrevista, né, que o psicólogo ou psiquiatra, alguém dessa área da saúde mental, vai fazer com o seu paciente
justamente porque, né, o tratamento psicológico é dado através de conversa, né, e a conversa ela vai ser dada realmente como a gente tem a entrevista. E a entrevista social, dentre outras, ok? Então, a composição básica de uma entrevista, vocês vão ter a presença de um entrevistador e de um entrevistado. Ou seja, o entrevistador vai fazer a pergunta e o entrevistado vai dar a resposta, certo? A linguagem é uma linguagem dialógica. O que é a linguagem dialógica? É a linguagem que vai envolver o diálogo. Nós vimos que a gente vai trabalhar com perguntas e respostas, então vou ter o diálogo, nós vamos ter a conversa. E também é uma linguagem oral, né? Eu disse aqui já no início que essa entrevista está no trato da oralidade, então a minha linguagem ela vai ser oral. Eu vou primeiro dar a entrevista no trato oral e depois ela é transcrita para o meu papel, ok? Marca no discurso direto, porque nós sabemos, desde os estudos que nós fizemos na questão dos gêneros narrativos, nós estudamos os tipos de discurso já e sabemos que o tipo de discurso direto é o discurso em que você vai ter a fala dos personagens, né? Alguém pergunta, o outro responde, então essa fala de pessoas é a marca do discurso direto. Pergunta e resposta, como a gente vai ter a base na entrevista. Subjetividade. A subjetividade é justamente a resposta de cada entrevistado. Né? Cada pessoa pensa de uma forma diferente, sente de uma forma diferente, então as respostas vêm de uma tonalidade também diferente, certo? Mescla da linguagem formal e informal. Por quê? Porque vai depender da minha situação de entrevista. Se eu vou para uma entrevista de emprego, se eu vou para uma entrevista jornalística, então eu vou jamais utilizar o que? A linguagem formal. A exemplo, né? Nós estamos passando pelo período de pandemia, do coronavírus. Então, a gente está estudando esse momento, né? E também a gente está sendo bombardeado de informações. Então, para falar sobre o assunto, geralmente, né, aí os programas, os jornais, chamam o quê? As pessoas da área da saúde para dar informações, né, para serem entrevistados. Então, eu vou ter um médico, eu vou ter um enfermeiro, eu vou ter um ministro da saúde. Então, essa entrevista ela vai ter um trato de uma linguagem mais formal. Por quê? Porque eles vão estar explicando o assunto. Então, nada melhor do que eu ter alguém formado naquela área no tema da minha entrevista. Para quê? Para que as respostas elas fiquem bem colocadas e bem explicadas. Ou a linguagem informal. Depende daí da minha entrevista, né? Se for uma simples conversa, eu posso ter mais uma linguagem informal ou, dependendo da classe social, muitas vezes interfere aí na forma que a pessoa vai dar a resposta, ok? Então, nós vamos seguir aqui, nós vamos ver a estrutura básica de uma entrevista. Como eu disse a vocês no início, nós estudamos o gênero biografia e nós vimos que uma forma da gente captar as informações do biografado é através de entrevistas, certo? Então, como é que eu faço entrevista? Manchete ou título, porque toda entrevista precisa de um título, né? A minha entrevista é sobre o quê? Né? Vai falar sobre o quê? Então, precisa de um título, com o objetivo de despertar o interesse no público, espectador. Essa costuma vir acompanhada de uma frase de efeito proferida de modo marcante por parte do entrevistador, ou seja, aquela manchete, quando eu vou apresentar a minha entrevista, eu tenho que chamar a atenção do espectador, né? Então, eu tenho que ter um título de efeito. A apresentação. A apresentação ela vem no primeiro parágrafo, que é justamente o quê? Eu estou apresentando quem eu vou entrevistar. Nesse momento faz a referência ao entrevistado, divulgando sua autoridade em relação ao posicionamento social ou relevância no assunto em questão. Como eu falei aqui, se o meu tema da minha entrevista for sobre saúde, eu vou chamar o quê? Um médico, um enfermeiro, né? Alguém da área para poder dar as respostas, né? Então, por isso que tem autoridade naquilo que ela está falando, porque a pessoa tem uma formação naquela determinada área, né? Como, por exemplo, a experiência profissional e conhecimentos relativos à situação em voga, como também os pontos principais relativos à entrevista, ok? Que é justamente isso.
o entrevistado dominar o assunto da entrevista para dar as respostas realmente com efeito. E o que se segue, né? Perguntas com respostas. Primeiramente eu apresento quem é, depois eu começo a fazer as perguntas e depois, consequentemente, as respostas. Trata-se do discurso propriamente dito, em que as perguntas e as respostas são proferidas consoante o assunto abordado, né? De acordo com o assunto abordado. Em meio a essa interação, há um controle por parte do entrevistador para demarcar o momento e a atuação dos participantes. A exemplo, né, ele pode mediar aí o tempo da resposta, né, para não ficar com respostas tão longas assim, a quantidade de perguntas também. Então, o entrevistador é quem vai mediar a entrevista, né, principalmente se for numa situação de um jornal fazendo uma entrevista ao vivo, né. Então, nessa entrevista ao vivo, ele também vai fazer perguntas bem diretas, devido ao tempo que esse momento vai ser televisionado, ok? Então, gente, no material de vocês vão encontrar, né, aí um texto que vai fazer uma entrevista concedida justamente da Rowling, que é a escritora da série Harry Potter, ela dando uma entrevista, ok? Então, aqui nós vamos ter a criadora da saga do Harry Potter, né? A gente já viu a biografia dela na aula passada. Então, eu vou passar agora para vocês, certo? Um vídeo de uma entrevista, né, que ela vai dar. Né? Ela está conversando justamente com o ator que interpreta o Harry Potter. E eles vão ter uma conversa e entre eles vai ter uma pergunta e resposta. Então, vocês vão ver a questão da entrevista no trato da conversa. Sendo que no material de vocês vão encontrar uma entrevista que ela deu, certo, a um site direcionado e realmente falando sobre o livro, certo? Então, vamos assistir agora aí um vídeo com essas duas pessoas. Yeah. Bem, então aqui a gente teve um exemplo de eles dois conversando realmente, esse trato da entrevista, né? Alguém pergunta, o outro faz a resposta, que a gente realmente encontrou nesse vídeo, né? Os dois elementos que a gente estava tanto estudando. O ator, no caso, do Harry Potter com a autora do livro, certo? Então eles estão conversando e dando pontos aí sobre a história. Um interpretou o personagem e o outro criou o personagem. Certo? Então, aí no material de vocês também vão encontrar uma entrevista, né, que ela dá a um site e vocês vão ver esse trato da entrevista no trato escrito, certo? E essa atividade vai ficar para casa. Lembrando que também na agenda de vocês, certo? Vocês vão receber uma atividade avaliativa de produção textual, ok? No caso, vocês vão escrever esse texto, vão tirar a foto e mandar para o e-mail do caderno, a foto do caderno, mandar para o e-mail que eu vou indicar lá. No caso, depois eu vou corrigir esses textos e dar um retorno a vocês por e-mail, certo? Então, lembrando, a nossa agenda vai ser a atividade do material juntamente com a atividade avaliativa. Peço a vocês que abram o arquivo, leiam todas as informações e mandem a atividade de vocês para o e-mail indicado de forma correta. Estou esperando o texto de vocês. Até a próxima.